Olá, eu sou o Leonardo Costa, estou aqui para apresentar então um trabalho referente à correlação da minha dissertação com a temática monitoramento, e esse trabalho vem de encontro com a matéria que estamos cursando, tópicos especiais em monitoramento e desenvolvimento ambiental. O título da minha dissertação é Estimativa de Produtividade Agrícola com o uso do Sensoramento Remoto. Então, uma breve contextualização introdutória. Nós temos que a atividade agrícola ela é muito importante para a economia brasileira, então representa um percentual relevante do nosso PIB, tá? De modo que se eu tenho então a capacidade de prever as safras, estimar produtividade, isso se torna um fator muito importante, dada a relevância que esse tema tem na nossa economia, tá? De modo que quando eu tenho, então, a capacidade de prever ou até mesmo identificar a produção de um determinado talhão, eu consigo correlacionar isso com o fator sustentabilidade, tá? De modo que se eu tenho uma produção adequada com os princípios da sustentabilidade, eu consigo materializar este assunto, tá? Isso pode me apoiar, o uso do sensoramento remoto, nesse sentido, vai me apoiar então na tomada de decisões, como por exemplo de estresses vegetais. Então, com análise da biomassa, eu consigo verificar o comportamento daquele alvo agrícola e tomar decisão. Para fins de políticas públicas também, então, o governo federal, por exemplo, utiliza dessa ferramenta para política pública de desenvolvimento de linhas específicas, tá? Ou até mesmo de linhas destinadas à recuperação de áreas, por exemplo, e para fins de compliance, então as tradings podem utilizar dessa previsibilidade em função dos seus clientes, a instituição financeira também pode monitorar e acompanhar suas áreas financiadas, e o produtor rural, da mesma forma, passa a ter um controle mais adequado da sua área. Então, o objetivo do trabalho é correlacionar o NDVI, que é extraído de um sensor óptico, e correlacionar com a produtividade das culturas, tá? E o objetivo é validar que, então, esses modelos de índice de vegetação podem estimar os níveis de produtividade da área que nós iremos estudar. Então, como se dará a metodologia? Nós iremos monitorar 2 propriedades na cidade de Sorriso, no estado de Mato Grosso. Nós vamos levantar os dados da produtividade histórica dos últimos 5 anos das culturas da soja e do milho. Nós vamos, então, utilizar uma série multitemporal de NDVI do Sentinel-2, de modo a avaliar esse ciclo fenológico da cultura, correlacionar os dados de campo com os dados espaciais, aplicar, então, uma modelagem estatística nesse resultado, analisar ele e ter a capacidade, então, de prever uma produtividade, tá? Bom, e esse trabalho está totalmente relacionado com a temática monitoramento que foi apresentado em aula, que aqui nós temos que é o acompanhamento do meio ambiente, que visa avaliar o comportamento dos fenômenos e situações específicas das condições que desejamos identificar. Então, está totalmente atrelado com o trabalho, né? Então, acompanhar aquele meio físico, avaliar o comportamento das culturas agrícolas e as situações ali presentes, tá? Então, nós temos aqui, como apresentado em aula, projetando situações futuras, então, a predição da produtividade, tá? Então, em aula aprendemos algumas etapas do processo de monitoramento, que todas estão dentro do meu trabalho, que é plano de amostragem, coleta de dados, organização, interpretação e as conclusões, tá? E aí, por fim, os objetivos, então, do meu trabalho validar que o NDVI vai ser, então, um recurso importante para analisar o desenvolvimento do estado da vegetação, ou seja, o acompanhamento do ciclo fenológico, e utilizar, então, um modelo estatístico que consiga predizer a produtividade e, por fim, ter uma correta análise do comportamento espectrotemporal da cultura com base nesses dados que nós utilizamos. Muito obrigado.